Agora eu vou estar desenvolvendo código que é responsável por estar gerando contas de forma automática para cliente mensalista. Então ele vai gerar dados para o cliente pagar referente ao mês atual. Então assim que o sistema inicializar, se não tiver, por exemplo, como o 12 que não tem uma conta para o cliente mensalista estar pagando referente ao mês, o sistema vai estar gerando de forma automática essas contas. Na realidade vai estar gerando esses dados só para a gente estar colocando como pagamento ok ou não. Então vamos fechar e vamos dar início na criação do nosso código. Na realidade a gente não vai criar nada. Como eu já tenho o código já pronto, eu só vou copiar e colar. Para a gente estar fazendo com que o código funcione, a gente vai ter que utilizar dois tipos de variáveis. Variáveis inteira e string. Então vamos inicializar elas. Agora a gente vai lá embaixo e vamos construir os métodos que é responsável por esse processo. Lembrando que esses métodos é dividido em várias etapas. Eu criei 4 tipos de método. Então cada método tem uma função diferente, uma etapa diferente. Depois que eu copiar e colar tudo aqui na nossa tela, aí eu dou uma explicada como que funciona cada um desses métodos. Então, vamos jogar o painel de progresso nessa aba aqui, aba principal nossa. Vou recortar ele. Vou renomear essas camadas também. Agora eu vou mudar a ordem de camada da camada de arista aqui, a ordem dos painel. Então, o painel que a gente jogou agora há pouco, o painel progresso, é esse carinha de baixo. Eu vou mover ele para cima e vou deixar ele aqui como está. Então vou pegar esse nome aqui que é o painel progresso, então Ctrl C, a gente vai renomear esse cara aqui. Agora a gente vai construir a segunda etapa. Vamos para a terceira etapa.
Vamos para quarta, segunda, terceira, acho que quarta etapa. Opa. Ctrl C. Vamos renomear esse daqui. No Ctrl C vamos renomear essa variável. Agora vamos dar uma conferida, ver se está tudo certo. Então, tem esse método aqui para preencher tabela, então está faltando. A gente vai copiar isso daqui e substituir por aquele que está errado. Ctrl C. Ou seja, assim que ele concluir todo o processo de geramento de contas para cliente mensalista, ele vai estar atualizando a tabela. Ctrl V. Aqui, gente, nesse método aqui de gerar conta parte 0, ele vai, assim que o sistema for inicializado, ele vai fazer uma busca lá na tabela de contas a receber e vai vir referente ao mês e ao ano atual, referente ao mês atual e o ano atual, e ele vai verificar, fazer uma conta total de código, ou seja, o total de clientes que tem na tabela de conta a receber. Aqui ele está fazendo a busca também na tabela de cliente mensalista, é onde a gente faz cadastro de cliente. E aqui ele está verificando a condição. Se o total de contas lá de contas a receber for 0 e o total de cliente mensalista que tiver cadastrado for maior do que 0, ou seja, se ele for 0 não tem por que ele estar criando contas automática, porque não tem nada lá cadastrado na tabela de cliente mensalista. Então se ele for maior que 0 e for igual a 0, referente ao mês lá em contas a receber, não tiver nada gravado referente ao mês atual nessa tabela de contas, então ele vai executar o método.
e vai fazer ficar visível o painel progresso. Então aqui ele vai passar, se tiver tudo certinho conforme a condição passada, ele vai para a próxima etapa. Aqui ele está linha navega, é uma variável que ele vai buscar por linha e não por código lá na tabela de cliente mensalista. Então ele vai fazer essa condição, enquanto a linha de navegação for menor que o total de cliente mensalista, ele vai estar executando os processos abaixo. Então daí ele vai passar para a próxima etapa. Enquanto for menor, ele vai estar passando para outra etapa aqui, que é o gera conta parte 2. Aqui ele está buscando na tabela cliente mensalista, ele está selecionando os dados para serem gravados na tabela de contas a receber. Então ele fez a seleção, inicializou as variáveis que vai ser utilizada para gravação. Aí ele passa para, bom, aqui ele está indo lá pro tempo. O tempo na realidade é aqui embaixo. Eu fiz isso daqui para que não gere um bug no sistema, porque se não colocar uma espécie de delay, algum atraso, alguma coisa assim, ele dá bug e não funciona. Tipo, até uns 30 clientes, 40 clientes ele funciona, mas se tiver acima de 500, tipo um exemplo assim, acima de 100, ele pode não funcionar. Ele vai dar um erro no sistema e não vai funcionar direito. Desse jeito aqui eu até fiz um teste com estresse de banco de dados mais ou menos. Eu consegui inserir em torno de 100 mil dados e ele não deu nenhum problema. Então ele é a única forma de estar funcionando. Então ele vem aqui para essa parte tempo. Então ele vai executar um tempo aqui no caso de 150 milésimos de segundo. A partir desse tempo ele vai executar o método de gera conta parte 3, que é esse carinha aqui. Então depois ele fez a busca lá no banco de dados de cliente mensalista, inicializou as variáveis, passa pelo tempo. Depois de um determinado tempo ele executa a gravação nas tabelas de conta a receber. Aí ele aqui feita a gravação, ele vai para a parte 4, para outra etapa. E daí faz a verificação das variáveis. Na realidade, isso daqui é o método que faz esse painel progresso estar progredindo. Então ele pode estar tipo 10% aqui, 20% aqui, 30% por lá e assim por diante. Então esse é o método que faz o painel progresso funcionar. Então ele verifica tudo que está lá, qual que é a quantidade, qual que é o tamanho da linha da variável linha navega, vê em qual número que ela está, divide por 100 e converte isso em porcentagem e tal, aonde o painel progresso ele trabalha. E daí aqui ele volta de novo, feito tudo isso lá do painel progresso, ele volta novamente para a parte 1 aqui do nosso sistema e refaz tudo até ele chegar ao total de cliente, até ele chegar na condição aqui falsa. Aí quando chegou nessa parte ele para e dá a mensagem lá de operação completada com sucesso. Então no próximo vídeo a gente vai fazer o teste desses métodos que a gente construiu.